Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? Meio de semana, estudo triunfo pessoal e mais uma vez podendo contar com a companhia, com o auxílio de todos e todas vocês que vêm aqui assistir aos estudos. Tá legal aí? Som e imagem, ok? Ficando maluco? Falaremos de fobias, mas antes, deixa eu dar aqui uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Eu falo isso porque tem todos os fusos horários assistindo esse estudo. Chile Vera mais uma vez abrindo a sala. Continuar assim será promovida a abrir a sala. Dete Laporte, Maria de Fátima Cunha. A Cristina Assunção conseguiu acessar, sim. A Estela Xavier, a Janete Brasil, Luzia Lobato, Sebastião Aparecido de Paula, Cristiano Trench, Patrícia Xavier, Maristela Arruda, Antônia Viana, Eliane Cruz, Ellen Figueiredo, Lucas Molinari, Rita de Cássia. Divani Gomes. Pulou aqui alguém? Não, né? Ficou todo mundo. Isso aí. Imagem áudio legal, obrigado. Bom saber. Tudo bem? Então quem for mais chegando aí, sinta-se bem-vindo, sinta-se bem-vinda. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pelo canal Mood, e eu sou o Vitor Antenori Rossi falando de São Paulo, com o apoio da Rede Amigo Espírita na divulgação. Encontro de número 79, capítulo 8.3, Fobias, parte 2. Jauína Rocha também chegando, dando uma boa noite aqui. Bom, para quem não se lembra, né, semana passada nós conversamos sobre a parte teórica das fobias, né, as definições do DSM-5, do Manual Estatístico de Transtornos Mentais, Diagnóstico Estatístico, e aí acho que foi o Rudy, inclusive, o Rudy Volcano, que perguntou, mas quais os tratamentos, como trabalhar a fobia. Hoje nós encerramos o tema com um pouquinho mais de parte teórica, e no finalzinho eu falo alguma coisa de tratamento, se alguém tiver aí uma experiência pessoal de uma fobia que venceu ou de um tratamento que vem fazendo para uma fobia que está dando resultado, fique à vontade para ir compartilhando aí também. Né? Nunca se sabe a quem podemos ajudar compartilhando a nossa história. Então vamos direto no livro. Quando a pessoa foi vítima de um animal ou de uma circunstância desagradável, isso poderá desencadear uma fobia específica em relação à ocorrência. Normalmente, porém, generaliza-se esse estado fóbico em relação a outros estímulos, mesmo que não apresentem perigo. Despertando esse estímulo perturbador em outra circunstância, o medo ressurgirá e se expressará em condicionamento a outros diferentes estímulos. Quando a pessoa foi vítima de um animal ou de uma circunstância desagradável, isso poderá desencadear uma fobia específica em relação à ocorrência. Então, Joana confirma aquilo que nós já vimos no estudo anterior, né, da semana passada, que a fobia pode ter uma origem em um quadro conhecido, tá? Consciente. Eu era criança, fui visitar um amigo meu, o cachorro dele me mordeu e agora eu tenho fobia de caninos, né? Tudo bem, isso é uma fobia específica e eu tenho consciência de onde ela está. Nós também temos que compreender o que nós já dissemos aqui, mas as fobias que vêm de vidas anteriores, as fobias que vêm, que são ensinadas também de forma transgeracional, né? De geração para geração, as fobias vão sendo ensinadas. E aí é onde nós temos que tomar muito cuidado. Vamos pegar um exemplo aqui social. Porque fala de barata, fala de aranha, fala de palhaço, mas vamos falar de uma fobia de nível social que não é uma fobia social. O que as pessoas têm chamado agora de islamofobia.
Ah, a pessoa que é muçulmano são todos terroristas, isso e aquilo. Algumas crianças, se isso se mantiver, já serão ensinadas a temer muçulmanos. Se isso se mantém por muito tempo e o comportamento deles também, dos grupos específicos radicais, então você pode ter uma fobia transgeracional que já é um sentimento, uma sensação de que aquele indivíduo é uma ameaça. Que vai se manifestar, às vezes em preconceito, às vezes em ódio, mas pode ser uma coisa ruim da criança entrar no metrô, ver uma mulher ali com uma roupa e ter uma sensação ruim, não gostar daquilo, tá? Porque nós temos muitos muçulmanos radicais que partiram de uma origem fóbica também para a sua violência. Não só baseado no que está no Alcorão, mas um ódio inato de nunca ter visto um e odiar os cristãos. E odiar os cristãos porque nós temos um movimento da Igreja Católica, em dado momento, associada com os reis da época, e de onde partiram as cruzadas. E o objetivo das cruzadas era catequizar ou matar quem discordasse de Jesus e caçar aqueles que não eram cristãos, principalmente os muçulmanos que estavam entrando ali em território que eles controlavam ou que eles não queriam perder. Então foi uma geração de muçulmanos que tinham os cristãos como povo violento, por causa dos radicais cristãos vulgo católicos daquela época, que eram os radicais cristãos. Todo católico era ruim? Não, mas os radicais católicos que falavam em nome do Cristo mataram, torturaram, dizimaram muitas pessoas. E criaram no inconsciente coletivo um ódio para com os cristãos, porque matavam em nome de Cristo. Por isso chamava cruzada, eles vinham com a cruz. Então, quando o indivíduo entrar em uma igreja e ver uma cruz na parede, ele não vai se lembrar de Jesus, o Salvador. Ele vai ter uma memória daqueles indivíduos invadindo a vila deles e matando todo mundo. E aprisionando mãe, aprisionando pai. O nosso objetivo como cristão é não repetir isso. É não criar nem em nós mesmos uma sensação de que nenhuma outra religião não presta, todas as outras religiões não prestam, só o cristianismo tem a verdade, os outros estão todos iludidos, porque aí nós já vamos também transmitindo um preconceito que pode vir a ser uma fobia se tiver um gatilho específico. Que gatilho seria esse? Se eu já trago dentro de mim a sensação de que o muçulmano é ruim, e por acaso na rua eu sou assaltado por um ou violentado por um, aí eu não identifico que aquele indivíduo me violentou. Eu identifico que a religião dele me violentou e passo a ter fobia de qualquer muçulmano. Por isso, o nosso trabalho é não criar gatilhos e predisposições, limpando a nossa mente e dialogando com todas as doutrinas. Mesmo que não concorde, mesmo que bata de frente, tem que haver um diálogo de falar, eu compreendo onde você está, não tenho fobia de você, e nós sabemos que tem muita gente com fobia de espírita, né? Eu vou lá no centro espírita. Ai, Jesus amado, não fale isso aqui dentro dessa casa, sai daqui tinhoso, porque não sei o quê. Já é uma fobia, porque gera uma coisa ruim, tá? Vai pensando aí. Normalmente, porém, generaliza-se esse estado fóbico em relação a outros estímulos, mesmo que não apresentem perigo. Então, também estava no DSM. A partir do momento que o indivíduo tem uma fobia, ele pode ter várias outras. É muito provável que alguém que tem uma fobia tenha mais de uma. Nós vimos isso, lembram? Então, é o que Joana diz aqui. Eu tenho uma fobia específica de cachorro, mas a minha mente pode expandir isso para gato, iguana, calopsita, e aí eu falo, não gosto de bicho, tenho medo de bicho. E aí eu tenho medo de bicho. Né? A pessoa tem fobia de tubarão, mas ela entra na água, um lambari bate na canela dela, ela sai gritando, porque ela não acha que é um lambari, ela acha que é um tubarão. E por que não precisa apresentar real perigo? Porque um tubarão não vai bater na tua canela se a água estiver na altura da sua canela. Ele teria encalhado antes de chegar até a sua canela.
Então, o que bateu na sua canela foi alguma outra coisa. Mas o objeto fóbico, como nós já vimos, não precisa fazer sentido e nem ser racional. E é justamente essa irracionalidade que dá o caráter de fobia. Despertado esse estímulo perturbador em outra circunstância, o medo ressurgirá e se expressará em condicionamento a outros diferentes estímulos. Então, além do medo ressurgir, o que nós temos aqui é um ressentimento. A pessoa sente de novo. Só de pensar no objeto fóbico, ela sente tudo o que ela sentiu que provocou a fobia. Tá? Provocou a fobia. O cachorro, eu não estava esperando que o cachorro me mordesse. O cachorro me mordeu. Aquilo gerou em mim um medo, um pânico, eu chorei. Não, mas ele nunca mordeu ninguém. Todo mundo fala isso, né? Nunca mordeu ninguém, me mordeu. Quando alguém fala de novo, eu penso em um cachorro, eu sinto a mesma coisa. Eu ressinto aquilo. Dá ataque cardíaco, eu fico com medo e às vezes o local onde ele mordeu eu ponho a mão. Não tem memórias assim? Se uma pessoa que tomou um tiro, às vezes num assalto, e ela tomou um tiro no ombro, aí ela está falando, eu lembro que eu tomei o tiro, aí ela já vai pondo a mão assim, ó. É uma sensação. Eu me lembro quando eu era casada, já vai pondo a mão onde estava a aliança. Então são ressentimentos que nós temos. O indivíduo vai sentir aquilo de novo, mesmo que agora o estímulo seja outro. Então aquele estímulo foi, o cachorro avançou em mim. Agora basta que eu ouça um latido de cachorro a 2 quarteirões de distância para eu já achar que o cachorro está atrás de mim. E posso voltar a sentir tudo aquilo. Tá? Só atualizar o quadro aqui. O Rude Vulcano que eu falei chegou aqui também. Elizabeth Sartori, Helenice Cardoso, Maria Fátima, Rita Cassiano também foram chegando. Tá bom? Muito obrigado por virem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse medo pode piorar a ponto de restringir a liberdade de ir e vir? Quando se torna uma fobia, sim. Quando é só medo, não. Para que ele caia nesse caráter de fobia, Eliane Cruz, justamente não precisa fazer sentido e vai sim prejudicar a liberdade de ir e vir. Como eu disse, a pessoa claustrofóbica não pode mais andar de avião, a pessoa agorafóbica não pode mais ver um show, não pode mais ir andar num centro da cidade lotado. Uma pessoa acrofóbica não pode morar em um apartamento alto. Então o mundo começa a ficar bem limitado para a pessoa, até que chega um ponto que ela pode realmente não sair de casa, no caso da fobia social, e ela desliga até o telefone, porque se o telefone toca já dá taquicardia nela. Então pode sim chegar a um ponto dela ter que se demitir do emprego, ela perdeu o emprego, ela perdeu o namoro, ela perder amizades e se destruir por causa da fobia, ou em uma parte específica da vida, ou de forma generalizada. Vai de cada um. Vamos lá. Embora existam outras teorias para explicarem as fobias, como a teoria da prontidão, sempre surgem críticas em razão dos casos que se deslocam das matrizes iniciais. No caso, a herança dos medos do homem primitivo em relação a serpentes, aranhas, baratas e outros motivos que foram transferidos através das gerações ao ser humano. Aranha pode matar? Pode. Barata pode matar? Pode, né? Teve uma mulher aí que pôs fogo na casa porque tinha uma barata, podia ter morrido. Teve uma que bateu o carro porque tinha um bicho dentro do carro dela, né? Ela entrou em pânico, entrou um bicho no carro dela, um inseto. Eu acho que foi uma barata e ela bateu o carro porque não conseguiu mais dirigir. Mas a barata em si não vai matar o indivíduo. Pode trazer ali uma contaminação e tal. E a serpente pode matar, né? Então, tirando a barata, a não ser que em tempos anteriores a barata era um bicho desse tamanho, né? Vai saber. Tudo era grande naquela época, talvez a barata fosse gigantesca e realmente matava a pessoa. Mas tirando essa perspectiva, essas fobias foram desenvolvidas por alguma questão racional. Alguém morreu
com uma serpente, e aí começou a falar para os filhos, não chega perto porque a serpente mata, e aí isso foi sendo transformado em um medo do inconsciente coletivo que em algumas pessoas se transformou em fobia. Que é o que eu disse da questão do muçulmano ou do cristão, dependendo do ponto de vista. Não chega perto do cristão porque eles matam, não chega perto do cristão porque eles torturam. Ele falou, não chega perto do muçulmano porque ele tem bomba amarrada no corpo. É isso que vai se repetindo até que chega uma hora que vira verdade no inconsciente coletivo, e aí, como tem aqueles que absorvem um pouco mais que os outros, se torna fobia. Tá? Agora, um ponto importante aqui. Embora existam outras teorias para explicarem as fobias, como a teoria da prontidão, eu vou na teoria da prontidão e depois eu volto aqui. A Eliane Cruz detesta cobras. Não sei se precisa chegar ao ponto de adorar também, né? Tem gente que gosta de criar cobra, dança com ela enrolada, mas detestar é uma coisa, a fobia implica todos os quadros que nós vimos na semana passada, inclusive orgânicos, tá legal? Aqui, ó, detesto cobras, tá? Nadir Florencio, Cristina Viana e Tom Costa. Sejam bem-vindos. Eu vou passar, então, para a nota do expositor. Edward Lee Thorndike, 1874-1949. Foi um psicólogo estadunidense. Um dos aspectos da psicologia que particularmente o fascinava era o estudo do aprendizado e condicionamento dos animais. Aqui eu vou abrir um parêntese. Porque pode ser que muitas pessoas que acompanham o estudo aqui já fazem terapia, ou já tenham contato com isso, mas algumas pode ser que não entendam. A pessoa fala, eu quero fazer terapia. A psicologia tem várias vertentes de estudo. As principais conhecidas, assim, do público fora da psicologia são a comportamental e a psicanálise, mas você tem a gestalterapia, você tem a psicologia analítica de Jung, você vai ter o transpessoal, você tem o humanismo, você tem a vertente do psicodrama de Moreno, você tem a constelação familiar de Bert Hellinger, mas como abordagem, essas são as principais. E dentro deste universo existem conflitos, tá? Alguns profissionais de determinadas abordagens odeiam outros. É uma briga mesmo de Lula-Bolsonaro, sabe? Um negócio assim é feio. Inclusive em faculdade, às vezes, tem doutrinações de professores que não querem que a outra cresça, tá? O ponto que nós vamos ver agora é uma abordagem da teoria do behaviorismo, né? Que depois vai se evoluindo para a teoria cognitivo-comportamental, que tem como os principais autores ali, ou principais indivíduos, você tem o Skinner e você tem também o Pavlov, que fazia estudos de reflexologia, que ainda não era um behaviorismo, mas que era o comportamento do animal. Tá? Aí depois eles começam a entender que pode existir uma questão cognitiva. Então você tem o behaviorismo radical e o behaviorismo cognitivo. Ana Cristina pergunta, eu achava que a constelação não fosse aceita pela psicologia. A psicologia não é alguém que aceita ou não aceita, tá? E muitos psicólogos, e aí eu me incluo, rejeitam as opiniões do Conselho Regional de Psicologia. Tá? O Conselho Regional de Psicologia acha que fala por todos os psicólogos, mas ele representa apenas um grupo dos psicólogos, entendeu? Então, a partir do momento que aquilo funciona para o indivíduo e fez um sentido e o curou, deve ser aceito. Então, a psicologia não é alguém que fala eu isso, eu aquilo. E um grupo de indivíduos ali que tem uma mente tunelada muitas vezes ou direcionada para fins políticos não pode representar uma ciência que é nova e está em constante crescimento. Então, assim, deixe eles lá com as vontades que eles têm de mandar em alguma coisa, mas que fique claro que nem todos os psicólogos concordam e nem acham necessária a existência de um conselho de classe. Tá? Com relação a comportamental, tá? Nós vamos falar disso porque é esse estudo do condicionamento, deste lado mais animalizado nosso. Muitas pessoas vão enxergar nisso uma coisa assim, é óbvio. Eles fizeram estudos para descobrir coisas que não precisava fazer estudo, mas você precisa catalogar aquilo.
Então, por exemplo, a comportamental nos ensina que se você tiver um comportamento e esse comportamento for reforçado, você tende a repeti-lo. Mas não precisava ninguém falar isso é claro. E que se você tiver um comportamento e for punido, você tende a extingui-lo. Então, isso também é óbvio. Ninguém fica dando murro em ponta de faca. Mas eles vão aprofundando em certas nuances, tá bom? Da parte aqui do expositor, o que me faz não entrar em contato com essa abordagem é que os estudos foram feitos às custas de muito sofrimento animal. Muita tortura em ratos, muita tortura em cachorros, muita tortura em cabras, muitos estudos de animais que eles levaram à loucura dando choques, muitos que eles deixaram sem comida, em níveis altíssimos de estresse. Então eu, Vitor, estou aqui falando disso porque Joana trouxe, mas eu, Vitor, não tenho pé nessa abordagem, entende? E sou muito mais por uma linha tanto da psicologia analítica quanto da Gestalt terapia, só para que vocês saibam com quem vocês estão acompanhando o estudo. Mas este indivíduo aqui era do grupo que gostava de estudar o comportamento animal por vias muitas vezes violentas. No conectivismo, do conectivismo de Thorndike, ainda a nota do expositor. A teoria de aprendizado de Thorndike representa a estrutura original SR, onde S é estímulo e R é resposta. Você pode encontrar isso em português também, o estímulo com a letra E. Da psicologia comportamental. O aprendizado é o resultado de associações formadas entre estímulos e respostas. Tais associações ou hábitos se tornam fortalecidas ou enfraquecidas pela natureza e frequência dos pares SR. Sua teoria consiste de 3 leis primárias. S, então, vai ser o estímulo, seria aquilo que estimula algo. E a resposta é a resposta que o indivíduo dá diante desse estímulo. Então, se eu te estimulo com um cheiro de torta de maçã, a sua resposta pode ser vir até mim para comer essa torta, ou pode ser uma resposta fisiológica de o seu estômago roncar. Tá? O que pode ter uma diferença, então, se você um dia teve uma overdose de torta de maçã porque comeu muito, aquele mesmo estímulo pode gerar uma resposta diferente. Então, a torta de maçã que faz um indivíduo salivar pode fazer o outro vomitar. Também nenhuma ciência de foguetes aqui, mas vamos lá. Nós temos que entender que isso é o que define o nosso estado no universo, porque o mesmo estímulo, que a Gestalt terapia diria assim, o fenômeno, tá? Mas o mesmo estímulo ou o mesmo fenômeno traz respostas diferentes dependendo do conteúdo que o indivíduo traz em si. Então, pelo condicionamento, onde Joana está citando, é este tipo de condicionamento. Se eu condiciono o meu filho a ter medo de orientais, toda vez que ele ver um oriental, que ele vir um oriental, este oriental é o estímulo. A resposta dele é o medo. Tá bom? Tá. Vamos ver aqui. Primeira lei do efeito. Primeiro, lei do efeito. As respostas para uma situação que são seguidas por um estado recompensador de eventos vão ser fortalecidas e vão se tornar respostas habituais para aquela situação. Tá? Então, como eu disse, eu faço uma coisa e eu sou recompensado por fazê-lo, então eu tendo a repetir. Não é? Que é quando a pessoa diz assim, em time que está ganhando não se mexe, e essa seria a explicação, inclusive, de muitas superstições. Ah, isso deu certo quando eu estava com a meia vermelha, então agora toda vez que eu quero que dê certo eu coloco a meia vermelha. Tá? Isso estaria dentro da lei do efeito. Se for punitivo, eu nunca mais coloco meia vermelha. Segundo, lei da prontidão. Uma série de respostas podem ser unidas para satisfazer alguma meta que vai resultar em aborrecimento se bloqueada. Então, vou voltar 2 aqui. Como a teoria da prontidão, embora existam outras teorias para explicarem as fobias, como a teoria da prontidão,
Sempre surgem críticas em razão dos casos que se deslocam das matrizes iniciais. Isso Joana falando. Então, a lei da prontidão, uma série de respostas podem ser unidas para satisfazer alguma meta que vai resultar em aborrecimento se bloqueada. Então, se o que eu pretendo fazer não for possível e isso vai gerar um aborrecimento, então eu já tenho uma série de respostas preparadas para lidar com aquilo. E aí, se você unifica isso com outros conceitos da psicologia, você pode pensar, por exemplo, num mecanismo de defesa de racionalização. Quando a pessoa fala assim, tá lá estudando para fazer uma prova, e aí perguntam para ela, você está ansioso? Não, não estou com expectativa nenhuma. Ele está. Só que se ele não passar, ele vai ficar aborrecido. Então ele escolhe como mecanismo de defesa jogar para si mesmo que ele não tem expectativas. Assim, se ele não passar, ele não fica tão aborrecido. Tá? Mas eu estou só unindo as coisas porque para mim a psicologia tem que ser vista como um todo. Não precisa ser polarizada assim. A discordância que eu coloquei aqui é o número de sofrimento animal que foi causado por esses estudos comportamentais. E terceira, lei do exercício. As conexões se tornam fortalecidas com a prática e enfraquecidas quando a prática é descontinuada. Também é um tanto quanto óbvio, né? Então, se eu continuo fazendo aquilo, a minha conexão com aquilo se fortalece. Se eu diminuo a minha prática naquilo, a minha conexão diminui. Tá claro isso? Continuando ainda em nota do expositor. A teoria de Thorndike sugere que a transferência do aprendizado depende da presença de elementos idênticos nas situações nova e original de aprendizado. Isto é, a transferência é sempre específica, nunca geral. E este é um ponto onde Joana discorda. E o DSM de hoje em dia também discorda. Então este ponto de vista dele já caiu. Tá? Ele entendia, então, que essa transferência do aprendizado depende da presença de elementos idênticos. Isso poderia ser visto ao pé da letra. Eu fui mordido por um Doberman, então eu não vou ter medo de um Pinscher. Eu só vou ter medo de Doberman. E nós já sabemos que, além de ter medo do cachorro, eu generalizo para todos os cachorros e consigo depois expandir isso até para outros animais. Existem pessoas que têm medo de fobia de filhote. Filhote. Quem pode ter tido uma história terrível com um filhote? Eu fui atacado por um filhote de cachorrinho e ele me matou de fofura. Mas a pessoa tem a fobia. Aquilo para ela é um registro concreto. Então não é que se você for buscar na mente dela, não, ela estava dormindo e um filhote de cachorro matou ela em outra vida. Não, com certeza ela expandiu essa conexão negativa com um cachorro que era grande e violento, generalizou isso e agora todos os cachorros, desde o pequenininho até o velho, eles causam fobia. Tá? Então neste ponto aqui ele já desatualizou. Em versões posteriores da teoria, o conceito de permanência foi apresentado. Conexões são mais facilmente estabelecidas se a pessoa percebe que estímulos ou respostas andam juntos. É o que a base disso aqui, essa teoria, que é óbvia nesse aspecto, ela é utilizada muito na área de marketing e de neuromarketing. Tá? O que se vê hoje, as pessoas não vendem produto, elas vendem felicidade. Essa é a área que está sendo trabalhada aqui. Quando o absorvente, por exemplo, ele não vende para a mulher que ele vai absorver o conteúdo menstrual dela, mas que ela vai poder fazer yoga de calça branca, que ela vai poder andar de bicicleta, que ela vai poder entrar numa piscina. Então ele associa que se eu te der uma coisa positiva e ligar isso a outra e tornar consciente o estímulo e a resposta, olha, ao ter a segurança de que não vai vazar nada, você poderá dar uma resposta de vida melhor. E aí você vê isso numa propaganda de um iogurte, que não é só um iogurte, ele vai regular o seu intestino. E regulando o seu intestino, você vai poder brincar com uma toalha no gramado com o seu filho.
Porque parece que é só isso que o povo da propaganda quer fazer, né? Brincar de correr com o filho com um lençol de seda nas costas. Mas é isso que eles tentam vender. Tá? E isso tudo veio desses estudos com as mentes dos animais, sabendo que nós temos uma mente animal também, então eles vão trazendo isso para a nossa realidade. Eu não posso vender só o produto, eu tenho que vender o estímulo e resposta e tornar isto consciente para o indivíduo para que ele queira comprar de uma forma ou de outra. Não é? Então, quando a Bayer te vende um produto, ela não vende o inseticida, ela vende se é Bayer, é bom. Então, quando você olha no mercado um inseticida ou olha um produto e vê que está escrito Bayer, a sua mente responde, é bom. O estímulo é Bayer, a resposta é bom, então você compra. Mesmo que seja um pouquinho mais caro, tá? Então não é à toa, as propagandas parecem todas. E se você for assistir Polishop, por exemplo, você quer comprar tudo. Como eu nunca pensei numa vassoura que dobra para varrer embaixo da cama, eu preciso ter isso, porque aí eles não mostram a vassoura varrendo embaixo da cama. Antes disso, eles mostram a pessoa sentindo dor nas costas por ter que abaixar. A pessoa passando raiva porque a mangueira está toda enrolada. E aí eles vendem uma mangueira que não se enrola, mas que eles estão vendendo você não passará raiva e você não terá dor nas costas. Isso é o neuromarketing aplicado na teoria comportamental de estímulo e resposta. Tá? Deixa eu só acabar esse texto aqui. Aí eu vou para o chat. Outro conceito apresentado foi a polaridade, que especifica que as conexões ocorrem mais facilmente na direção na qual elas foram originalmente formadas do que na direção oposta. Thorndike também apresentou a ideia efeito da expansão, isto é, as recompensas não afetam somente a conexão que as produziu, mas também as conexões temporariamente adjacentes, que é onde entra isso aqui. Tá? Só que essa questão da polaridade, as conexões ocorrem mais facilmente na direção da qual elas foram originalmente formadas do que na direção oposta. Também é óbvio. Tá? Eu posso até expandir a conexão de fobia com o cachorro que me mordeu. Mas não é assim, o cachorro me mordeu e aí eu vou fazer uma polaridade, agora eu estou com medo de camelo. Não vai acontecer. Vai levar muito tempo para que isso se transforme em uma fobia que venha a incluir camelos. Tá? Então, se eu tive uma experiência ruim com insetos, eu tendo a desenvolver as próximas fobias com insetos. É isso que ele está dizendo. E não com capivara. Tá? Tudo bem até aqui? Efeito da expansão, isto é, as recompensas não afetam somente a conexão que as produziu, mas também as conexões temporariamente adjacentes. Então eu vou sempre alcançando respostas maiores até achar que eu preciso disso. Quando você pensa de novo no marketing, era o quê? Nós precisamos vender um carro para o indivíduo que seja seguro. Então mostrava um cara do lado de fora do carro, aí ele abria a porta do carro, um autor, e apontava, olha, tem um airbag no volante, tem um airbag que sai da porta, aqui o porta-mala é espaçoso. Aí ele encostava no carro e vendia o carro para você. Agora o que eles vendem? O indivíduo dirigindo o carro, feliz com a esposa dele ao lado, ouvindo uma música gostosa, sem trânsito na cidade e tendo a segurança de um ar-condicionado e o conforto de olhar para trás e ver os filhos dele sentadinho brincando no tablet. Tu compreende isso? É disso aqui, é este evento que está sendo canalizado no marketing. E eu jogo isso então para a questão da fobia. Eu senti o medo, veja onde isso chega. Eu fui à casa deste meu amigo, fui mordido por este cachorro, então a conexão inicial é eu tenho medo de cachorro. Qual que é a conexão adjacente ou secundária? Eu não posso confiar nas pessoas, porque eu confiei no meu amigo que disse que o cachorro não morderia e me mordeu. Aí a próxima vez que alguém falar para mim, vamos lá em Angra, Vitor, aí eu vou para Angra, entro na escuna e ele fala, pode mergulhar, não tem perigo? Eu não vou. Não, da outra vez o cara falou que não tinha perigo e eu fui mordido, como é que eu posso confiar nessa pessoa? Vamos nos casar, eu vou ficar com você para sempre. Não sei. E aí vai desenvolvendo esta outra fobia.
tá? Que vai se manifestar em um sentimento de constante desconfiança e pode evoluir para um quadro grave de paranoia, onde ela acha que todo mundo vai enganá-la e tudo que os outros falam não pode ser confiável. Onde começou isso tudo? Quando ela aceitou que podia entrar na casa e foi mordida pelo cachorro. Essa seria uma conexão secundária. Fica claro? Deixa eu subir um pouquinho aqui onde estava. Eu tive essa overdose com sushi. Ah, a Ana Cristina Zimmer não teve overdose de sushi. É, isso aí mesmo, então você sabe. Então eu falo sushi aqui, você já tem um refluxo. Outras pessoas estão já vou abrir o iFood aqui para pedir um. Pede depois do estudo. Curso pós em psicologia transpessoal, inventei de fazer terapia com uma psicóloga tradicional. Na segunda consulta vi que não vai rolar. Não vai, Cristina. Funciona para quem funciona e não funciona para quem não funciona. Assim, a sugestão é fique na sua área e porque vai ser melhor para você, né? Faça terapia com quem concorda com a sua abordagem, né? Fazer com outros é bom para te dar um aprendizado, mas vai evoluir mais rápido se não tiver que ficar toda hora conflitando, tá? Obrigado, Vitor. Já ouvi essa informação de estudantes de psicologia, olhando de cara feia para as constelações. Porque o estudante é doutrinado pelos professores, né? O professor tem que seguir o teórico método científico, ou então às vezes são engessados. Essa questão é. Não confie muito em estudantes, né? A psicologia, só depois dos 5 primeiros anos é que você começa a saber mais ou menos o que está fazendo. Tá? E eu falo isso com 10 anos formado. Então, agora eu posso dizer que eu entendo um pouco o que, que é isso. Com relação à cobra que a Eliane Cruz falou, uma cobra passou entre as pernas da mãe quando ela estava grávida. Pode ser, como eu disse, teve uma garota que ficou com fobia de gato e a única informação que ela tem de gato é que a mãe foi atacada por um gato quando estava grávida. Pode ser, não estou dizendo que é. Eu, com 13 anos, desmaiei e me jogaram garapa no rosto. Até hoje esse cheiro me causa uma péssima sensação, diz o Bruno Reis. Esse é um condicionamento. A garapa é o estímulo e a resposta é a sensação ruim, né? Porque te lembra não só que você desmaiou, mas que você foi sacaneado pelos seus amigos. Catana Assis, Cássia Augusta, Sil Oliver. Cresci na fazenda e nunca pegava filhotes. Qualquer animal até hoje não pego. Tenho algo que não entendo por que não pegar animais. Tenho cãozinhos. Não pego, mas amo. Diz Adete Laporte. São várias histórias. E como tem manipulação comportamental? Você aceita e compra, engraçado. E só depois você cai em si. É exatamente isso. Isso, o Apple, o iPhone, eles vendem isso, né? Vende um negócio que é para a questão não é o julgamento aqui, cada um gasta o dinheiro no que quiser. Se a pessoa quiser parcelar, vender a casa para comprar um celular, é problema dela. Mas é a ilusão de que eu estou comprando, eu preciso de uma câmera de 70 megapixels, mas aí o cara vai ficar tirando selfie no banheiro, assim, 70 megapixels não servem para nada. Tá? Mas ele vende assim, as propagandas de companhias de telefonia, isso já tem me irritado há um tempo, né? Principalmente da TIM e da Vivo, e da Claro, todas, né? É o povo dançando na rua. Ninguém dança na rua, dançando com guarda-chuva, todo feliz, dançando passinho, todo mundo junto. Quer dizer, deve ser tão ruim o produto que quando funciona a pessoa quer dançar de tão feliz que fica, só pode ser isso. Mas eles tentam vender que com aquele celular você vai ser felizão, vai mandar 100 megas de internet pro seu amigo e você vai ser felizão, né? E aí vocês vão poder trocar mensagem, trocar meme e tal. Mas é tudo falando com essa parte condicionada do nosso cérebro, né? Que já está condicionado a acreditar. Então eles pegam uma figura crível e falam, ó, Ivete Sangalo falando que eu vou ter fãs se eu usar esse produto, talvez eu tenha, porque eu já estou condicionado a achar que aquilo é bom. Tá legal? Então essa é a apresentação de Thorndike. Agora eu volto lá no slide de Joana, só para fechar este slide. Embora existam outras teorias para explicarem as fobias, como a teoria da prontidão, sempre surgem críticas em razão dos casos que se deslocam das matrizes iniciais,
no caso, a herança dos medos do homem primitivo em relação a serpentes, aranhas, baratas e outros motivos que foram transferidos através das gerações ao ser humano, ou seja, transgeracional. Então isso foi deslocado. A matriz inicial era o indivíduo vivia em constante contato com cobras, com aranhas e tinha que lutar com elas e às vezes perdia. Hoje não é mais tão comum assim. Tem gente que passa um ano sem ver uma aranha e quando vê é uma pequenininha, não é uma viúva negra no meu quarto. Não é mais assim. A pessoa mora em prédio e vai, tinha uma sucuri na minha cozinha, tá? Mas ainda tem essa sensação. E às vezes quem mora na fazenda e toda hora vê uma, já não tem fobia. A pessoa vai lá visitar a fazenda do tio, tem uma cobra, sai correndo desesperada, a pessoa já saca a vassoura, já sabe onde bater na cobra, já espanta a cobra. Ou então fala, não, essa é a Zezinha, tá sempre aí, joga uma maçã pra cobra, joga um rato pra cobra, e aí já cria a cobra. Né? Eu morei em uma república durante o penúltimo ano de faculdade, e isso foi inclusive um dos motivos de eu ter saído de lá, porque eu sempre fui muito apegado a essa coisa da higiene, assim, né? De barata e rato, para mim são indícios de que eu não estou fazendo a higiene da casa direito, então isso precisa ser resolvido. E aí um dia eu fui à cozinha tomar água e tinha o rabo de um gato, um rabo de um rato saindo de trás do saco de pão. E eu dei uma congelada, porque não era um rabo pequeno. Ai, meu Deus, tem um rato aqui. Não é um camundongo, era um rato. E aí eu fui falar com o dono da República, né? Falou, você não sabe o que eu encontrei, tem um rato aqui. Ele é mesmo? Então nós temos que matar esse rato e pegar umas ratoeiras e tal. E pegou umas ratoeiras e pôs atrás das coisas e nada desse rato pegar à época. E um dia eu fui olhar a ratoeira estava desarmada. Deixei pra lá e tal, sei lá o que que eu pensei na hora, tava para sair. E aí um dia eu cheguei sem fazer barulho e vi que ele deixava miolo de pão para esse rato. Esse rato tinha nome. Ele chamava o rato de Mickey. Ele criava o rato. Um objeto fóbico para algumas pessoas e ele criava, mas ele chegou aí pequenininho, ia comendo as coisas e tal. Então ele colocou as armadilhas desarmadas para que o rato não morresse, mas eu tinha depois armado algumas. Quando ele ouviu o barulho, ele foi correndo, o Mickey. Entendi. Aí foi que eu descobri que o bichinho chamava Mickey, tá? Então tem gente que cria e quando está em contato não tem. Então quem tem mais chance de ter medo de cobra? Um cara que vive no pasto indo para lá e para cá e já anda com as 7 léguas para não ser picado, ou a pessoa que mora num apartamento e nunca viu uma? Esse é o ponto aqui. Quando nós ficamos no campo mental, que é essa transgeracional, essa herança ancestral psíquica do medo, esse medo vai crescendo dentro de nós e toma formas absurdas, irracionais. Quando eu estou em contato com aquilo todo dia, não tem mais. Não é? Então é normal. Algumas pessoas que moram em casas bem pobres assim, vê barata andando na parede, não liga, porque é normal. Mora perto de um córrego, né? Mora perto de um dispensador de esgoto ali, ela acha barata, é normal. Ela não vê mais como uma barata, sabe? É igual como uma borboletinha passando na casa. Então é esse o ponto, né? Quanto mais eu entrar em contato com as coisas que começam a me gerar medo e desconstruí-las e ver que não é tudo aquilo, mais chance eu tenho de que isso não evolua para uma fobia. Tá? Então é isso aí. Vou agora seguindo em Joana. Assim sendo, concluem alguns estudiosos que há uma tendência inata no ser humano em assimilar determinados estímulos mais do que outros, o que daria surgimento aos fóbicos. E isso vai depender de cada um. O Carlos Botino rindo do bichinho de estimação da República. Não era da República, era dele. Tá? Era dele. Não, não dava. Aquele momento não dava. Assim sendo, concluem alguns estudiosos que há uma tendência inata no ser humano em assimilar determinados estímulos mais do que outros, o que daria surgimento aos fóbicos. Tá? Então se você tem medo de algo, tenta desconstruir esse medo. Porque você não sabe o estímulo que virá amanhã. Você não sabe.
o que isso pode desenvolver em você. Tá? Tenho medo de cachorro, não é fobia, mas eu tenho medo. Pega um filhotinho, pega um que seja realmente confiável e brinca com ele, porque se um dia você estiver andando na rua e um cachorro escapa do portão e vem para cima de você, você confirma o teu medo e esse medo pode virar fobia. Se você viu que outros cachorros eram dóceis e que só este que escapou era violento, você entende que aquele é violento e aí você evita aquela rua ou passa em frente à casa dele um pouco mais esperto. Mas o teu medo fica translocado, o teu medo não, o teu medo se transforma em um respeito, em uma consciência de periculosidade com relação àquele animal em específico e não com toda uma família que são a família dos cachorros, que é a família dos cachorros. Porque viver num mundo com fobia de cachorro, onde todo mundo tem um em casa, é complicado. Limita muito também a socialização. Nesse capítulo, as fobias sociais desempenham um papel perturbador no comportamento de diversas criaturas, pelo medo que possuem de serem humilhadas em público, de, ao terem que falar em reuniões, gaguejarem, e não poderem desincumbir-se a contento, asfixiarem-se em refeições em restaurantes ou reuniões sociais, assim evitando quaisquer ocasiões que possam desencadear essa desagradável ocorrência. Tá? Ela vai então, sai por este capítulo de fobias relacionadas a animais ou estímulos específicos e vai para a fobia social. E a fobia social vai se manifestar em alguns indivíduos. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar em reuniões, eu acho que eu vou ser humilhado. Não precisa ser coisa grandiosa, não. Se você pensa assim, eu queria mudar meu corte de cabelo, mas eu vou ser ridicularizado e não muda, isso já é um traço fóbico. Tá? Tudo bem, você vai ser zoado, vão brincar com você, mas dura 2, 3 dias, depois passa. Então, se você começa a se impedir de ser quem é, por medo do que os outros vão pensar ou por uma humilhação, isso já é um caminho em direção à fobia social. Fobia social não é só ter medo das pessoas e não querer sair de casa. Fobia social é dar uma importância irracional para a opinião das pessoas. E aí não pode colocar uma camisa cor-de-rosa, não pode colocar um brinco, não pode colocar uma saia, não pode, vai ficando tudo não pode, então gera uma fobia social também. E medo de falar em público, tá? São coisas que podem sim ser trabalhadas e devem, né? Porque é muito difícil crescer sem isso. Sebastião diz que é fóbico na questão de falar. Medo de gaguejar, de se asfixiarem em refeições. Tem gente, vai que eu asfixio, a pessoa fica a vida inteira tomando sopa. E aí engasga com a sopa. Ou reuniões sociais, assim evitando quaisquer ocasiões que possam desencadear essa desagradável ocorrência. Tá? Então, são as conexões que são feitas. Se eu acho que ir até lá pode ser um estímulo para essa resposta, então eu não vou. Se eu for jantar em um restaurante e eu tenho medo de, por exemplo, engasgar enquanto eu como, então eu associo que se eu não for ao restaurante, eu não estou produzindo o estímulo. A resposta que seria o engasgar não acontecerá. Então eu fico em casa. E aí a minha vida vai sendo podada. Eu vou sendo prejudicado nesse sentido. Tem uma frase aqui. Lucas Molinari. Tive um sonho onde estava palestrando e o Vitor era o avaliador. Pode ser. Todos na sala estavam de branco. Pode ser. Acho que eu não estava não, porque dizem que eu não uso branco, né? Em um momento me deu branco e não sabia o que falar e o Vitor ficou bravo. Ah, difícil, né? Se eu era avaliador e estava ali para avaliar, então eu não posso esperar que você seja perfeito. O Carlos pergunta também se as fobias podem ser originadas na erraticidade. Podem,
E isso também foi bastante falado no encontro número 1, Fobias Parte 1 da semana passada. Então, sim, as fobias podem vir ser geradas na erraticidade. Tá? Em consequência de evitar esses estímulos, né, não produzir esses estímulos, estes indivíduos fogem das reuniões e grupamentos sociais, poupando-se a sofrimentos que lhes parecem insuportáveis. Não raro, quando obrigadas à participação em festas, recepções, encontros, convivências, procuram ânimo em bebidas alcoólicas e drogas outras, sempre com resultados de efêmera duração, que terminam por adicionar ao transtorno fóbico a dependência ainda mais cruel e de mais difícil erradicação. Tá? Bom, aqui o que ela está trazendo? Que alguns indivíduos, em razão dessa dificuldade que têm de lidar com a situação, acabam se automedicando para lidar com isso. E eles se automedicam com álcool, que é uma droga, com maconha, que é uma droga, com a cocaína, com o opioide, com o opiáceo, com o que quer que seja. Então ele vai buscando se automedicar. O problema disso é que ele cria esta conexão, que foi explicado no momento Thorndike, né, do behaviorismo, ele cria uma conexão que sem aquilo ele não vai conseguir passar. Então ele chega a um ponto onde ele não precisa mais, por exemplo, ir até a festa, sentir o desconforto e aí tomar o álcool para lidar com aquilo. Ele já primeiro toma o álcool em casa para depois ir à festa. As pessoas falam assim, vamos fazer um esquenta. Ele fala, não, eu me sinto ansioso, aí eu preciso fumar maconha. Então ele já fuma maconha para chegar lá e não ter ansiedade. E aí é uma nova conexão que ele cria, que também é negativa, e essa conexão vira um hábito, e esse hábito vai virar uma dependência, e essa droga vai aumentar a tolerância, e daqui a pouco ele já nem sai de casa mais, porque fica usando a droga. Então, quantas pessoas não fazem o esquenta em casa para ir para a festa e nem chegam na festa porque ficaram bêbadas em casa? Muitas, né? Porque fazem essa conexão. Eu preciso estar sob efeito de álcool para aproveitar, senão eu não tenho coragem de dançar, senão eu não tenho coragem de cantar, e aí ele já chega bebaço no lugar. E passa vergonha. Mas é a forma com que a pessoa opta por lidar com a fobia se automedicando. As fobias estão associadas espiritualmente a condutas incorretas anteriormente vivenciadas, quando se permitiram os indivíduos abusos e crueldades, ou sofreram sepultamento em vida, considerados mortos e estando apenas em estado cataléptico, despertando depois e vindo a falecer em situação deplorável, desenvolvendo a claustrofobia. Ou foram vítimas de crueldades em praças e ambientes abertos, diante da massa alucinada, desencadeando agorafobia e fobia social. Aqui ela cita dois exemplos específicos, que não devem também ser levados ao pé da letra, mas de explicações que norteiam isso, né? Então, pode vir de uma vida passada? Pode. Qual é um dos exemplos que ela dá para a claustrofobia? Muitos indivíduos que sofriam de catalepsia, né, eles ficavam com sinais vitais baixíssimos, eram considerados mortos, e aí eles eram enterrados. E depois de enterrados, eles acordavam dentro do caixão, ficavam desesperados e morriam ali enterrados, vivos. Tá? Muitos caixões, quando foi feita a exumação, tinham marcas de unhas na tampa, provando que a pessoa lá dentro estava viva. Ou então o cadáver foi encontrado de bruços, sendo que ele foi enterrado de barriga para cima. Tá? Então este espírito que passou por uma situação de ter morrido enterrado vivo, pode ter dificuldade de ficar em lugares com a porta fechada, em quartos escuros, em locais pequenos, porque isso reativa essa memória. E o outro exemplo se refere a pessoas que foram humilhadas em praça pública, apedrejadas, chicoteadas e tudo mais, e que, em razão disso, associaram o olhar para aquelas pessoas enquanto estavam sendo chicoteadas como algo negativo. Então, agora, toda vez que elas têm que ir para um local onde tem muita gente, elas não conseguem, ressentem esse desconforto e está instalada a fobia, no caso, a agorafobia.
Tá? Lembrando que o sinal da internet oscila, isso já é esperado, mas que esse estudo ficará disponível, esses pedaços que vocês estão perdendo aqui no ao vivo, podem marcar o tempo em que vocês perderam, em quantos minutos de vídeo, porque aí depois vocês podem voltar e assistir. Tá? Vamos lá. Noutros aspectos, ocorrências traumáticas não superadas transferiram os estímulos geradores de sofrimento que ora se converteram em fobias específicas. Noutros aspectos, ocorrências traumáticas não superadas transferiram os estímulos geradores de sofrimento que ora se converteram em fobias específicas. Tá? Então, vai sempre associando esse processo. A chave disso aqui não é a coisa em si, mas é a percepção de aquilo que eu não resolvo quando está pequeno me domina quando fica grande. Tá? O ponto-chave é eu tenho que fazer a percepção das coisas que me incomodam e não fugir delas, mas enfrentá-las. Se eu não tenho coragem de enfrentá-las, então eu posso flancá-las, né? Vir pelas laterais e tentar me aproximar para entrar em contato de forma a desmistificar aquilo ali. Caso contrário, lá na frente isso pode virar uma fobia específica que vai parecer não ter causa explicada na vida atual e vai me fazer sofrer. Tá legal? Então é isso aí. Ao lado de diversas psicoterapias valiosas, capazes de reverter o quadro fóbico, não há como negar-se a valiosa psicanálise, bem como a terapia regressiva a existências passadas, de acordo com cada distúrbio, de modo a encontrar-se o estímulo traumático e trabalhá-lo cuidadosamente, assim interrompendo-lhe a força associativa. Tá? Então aqui entra no finzinho, que é a parte de tratamento, que é o que eu disse que seria dito, trazido também no final. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Tá? Da noite para o dia é possível? Não. O que Joana faz ela traz orientação primeiro assim, diagnóstica. Tenta entender o que foi que aconteceu, de onde isso está vindo. Ao lado de diversas psicoterapias valiosas, capazes de reverter o quadro fóbico, não há como negar-se a valiosa psicanálise, porque a psicanálise é aquela que mais leva em conta as situações passadas do indivíduo. A terapia de vidas passadas, chamadas TVP, também não é reconhecida pelo conselho de classe, mas ajuda muita gente e algumas pessoas também, por não saberem fazê-la, acabam piorando o quadro. Tem que ter muita responsabilidade ao buscar um profissional que faça isso e a ser um profissional que faz isso, porque dependendo de onde você leva a pessoa, ela pode voltar pior do que foi. Em alguns casos, voltar louca, em razão de não suportar o que enxerga. Tá? Mas Joana coloca aqui, a psicanálise pode ajudar. Como? Com essa terapia regressiva a existências passadas, quando acredita nisso, ou com terapias de hipnose regressivas, ou com essas associações livres levadas que levam o indivíduo a chegar a conclusões por si mesmo, que esse é o motivo da técnica, e pelas interpelações ali do psicanalista. Tá? Então sem terapia não vai acontecer a cura. Tá? E eu sempre falo aqui, terapia não é só psicólogo. Tá? Terapia é tudo aquilo que modifica o ser. A pessoa pode resolver a sua fobia pela yoga, que é uma terapia. A pessoa pode resolver a sua fobia entrando em contato através do esporte, que é uma forma de terapia. A terapia com o profissional de psicologia é uma das opções. E é aquela que tem um foco mais certeiro e ir em direção ao motivo da fobia e tentar resolvê-lo. Algumas outras terapias acabam indo em direção ao objetivo de se sentir bem e, como consequência, diminuem a força da fobia. Mas, se o teu objetivo é eu quero dar conta de lidar com isso, existem várias formas de buscar essa resposta.
Tá? De modo a encontrar-se o estímulo traumático e trabalhá-lo cuidadosamente, assim interrompendo-lhe a força associativa. Por quê? Porque esse estímulo por si só não é o problema. A associação que eu fiz com ele é que é o problema. Eu fiz uma associação negativa com esse estímulo. Então a minha resposta é negativa, usando o linguajar de hoje. Quando eu retorno a uma vida passada, ou quando eu retorno uma vivência passada, olho de novo para esse estímulo, com um novo olhar mais amadurecido e ressignifico esse estímulo, a resposta também muda. Tudo bem? Então a resposta muda. A partir do momento que essa resposta modifica, ela pode se transformar na ausência ou na extinção do quadro fóbico. Mas eu primeiro preciso identificar qual é o objeto traumático, em que situação isso pode ter se transformado em um trauma pela associação fóbica que eu fiz com aquele objeto, e aí eu tento ressignificá-lo. Como que eu faço a ressignificação? Olhando com outros olhos. Então, como eu disse, se você tem medo do cachorro fila, você não vai pegar um fila no colo, mas você pode pegar um filhotinho de pincher. Depois de trabalhar. Aí você pega o filhotinho de pincher e vê que ele não te faz mal. Aí você pega um pincher adulto. Aí depois você pega um Spitz alemão. Aí chega uma hora que talvez você consiga reencontrar-se com o fila. Mas se você não conseguir reencontrar-se com o fila porque ele é muito grande, agora você já poderá, por exemplo, ter um salsicha. E antes você não podia ter cachorro. E agora você pode ter. Tá? Ressignificar. E você só ressignifica entendendo que o indivíduo, você, que fez aquela associação fóbica, tinha 100 anos a menos do que hoje, 10 anos a menos que hoje, 15 anos a menos que hoje. Que o que você se tornou hoje pode olhar para aquilo com outra forma, porque você absorveu novos elementos ao longo disso tudo, a ciência te deu novos elementos e agora o teu medo não precisa mais ser tão irracional. E aí você vai de novo em contato com aquilo e entra em contato não sendo a pessoa que você foi, porque isso gera o ressentimento, mas entra em contato com o seu novo eu para que isso gere ressignificação. E ressignificando, você altera o estímulo e, como consequência, altera a resposta. E isso vale para tudo, quando forem situações também. Vai entrando em contato. Eu tenho medo de falar em público. Então você não vai começar falando para 100 pessoas, você vai começar falando no espelho. Depois você chama sua mãe. Depois você chama seu gato. Depois você chama sua melhor amiga. Depois você faz um evangelho no lar com 3 pessoas e faz um comentário de 5 minutos. E aí você vai chegando a um ponto que isso se resolve. Então, como eu disse, talvez você não consiga se tornar uma pessoa que faça palestra para 5.000 pessoas. Mas você consiga virar uma professora de pós-graduação para 15 alunos. Né? Que já é algo a mais se comparado à pessoa que não tinha nada. Tá bom? É fácil? Não é fácil, mas é possível. E ao não fazer nada, ou ao fazer nada, a fobia tende a crescer e ela vai te dominar cada vez mais. A questão é, nós estamos aqui para evoluir. Fazer vista grossa ou deixar para depois não vai ajudar em nada. Tudo terá que ser enfrentado em determinado momento. Se você tem condições de fazer isso pela sua própria vontade, faça. Antes que vire uma expiação. Pode virar uma expiação? Pode. Não uma punição, mas uma expiação. Vamos falar, por exemplo, semana passada teve gente que falou da fobia de palhaço. Então, eu não consigo trabalhar essa fobia de palhaço. E eu vou tentando, isso me atrapalha, isso está me impedindo e não sei o quê. O que impede a vida de, na sua sutileza e gentileza, me fazer encarnar num circo? E aí? Já pensou? Se eu sou filho do palhaço? Porque o palhaço tem filho. Se de repente é o palhaço que vem ali me dar uma mamadeira, porque ele está todo vestido para fazer o show e vem me dar uma mamadeira antes. Já pensou o espírito preso naquilo, desesperado? São essas coisas que eu proponho a pensar. Tá? Porque quando nós viermos beber, nós não temos como saber o que vai estar ao nosso lado.
Se eu vou nascer numa casa que tem cachorro e eu tenho fobia de cachorro, eu tenho fobia de gato e eu nasço numa casa que tem gato e o gato dorme comigo no berço, aí tende a desenvolver alergia, vão falar, tá com alergia ao pelo do gato. Nem sempre, às vezes é uma resposta psicossomática de uma fobia que não pode ser comunicada verbalmente. Então, se você hoje pode fazer isso voluntariamente, porque não é obrigado a entrar em contato com o seu objeto fóbico, a sugestão é, faça. Porque se um dia você tiver que entrar em contato com esse objeto, ele não será mais fóbico ou ao menos terá perdido consideravelmente a sua força. E para fecharmos, não obstante os resultados positivos que possam advir, é conveniente não se esquecer da renovação moral do paciente, da sua mudança mental de atitude para com a vida, ao mesmo tempo laborando em favor do grupo social, portanto, de si mesmo, com vistas ao seu futuro saudável e feliz. Faz a tua parte para ajudar o mundo também. Mas a sugestão final e terapêutica, isso aqui é terapêutico, não é conselho de tia, faz isso aí porque você vai ser feliz. É terapêutico. Não obstante os resultados positivos que possam advir da terapia, é conveniente não se esquecer da renovação moral, da sua mudança mental de atitude para com a vida, ao mesmo tempo laborando em favor do grupo social, portanto de si mesmo, com vistas ao seu futuro saudável e feliz. Ana Cristina diz, esse enfrentamento traz sofrimento, hein? Não, o enfrentamento descobre o sofrimento que estava encoberto pela negação e pela vista grossa, mas o sofrimento está no indivíduo. Ele já está sofrendo. A diferença é que esse sofrimento só ativa diante do objeto fóbico, mas ele fica em constante esquiva do objeto fóbico. Então ele está em um sofrimento. A sugestão terapêutica é: troque esse sofrimento que é homeopático e constante, te persegue ao longo da sua vida, por um que seja pontual e dure um mês. E seja consciente. Senão você vive fugindo, achando que não está sofrendo. Se eu desviar dessa rua, não vai ter cachorro. Se eu desviar daquilo ali, não tem palhaço. Se eu desviar aqui, se eu morar aqui, não tem barata. E aí você não entra em contato. Mas um belo dia você está no metrô, vai ter uma barata. Um belo dia vai ter uma loja fazendo promoção com um cara vestido de palhaço. Então, se você não pode entrar em contato com isso porque te gera sofrimento, então você já está em sofrimento. O enfrentamento vai te mostrar o tamanho desse sofrimento que está escondido aí, e aí você vai ter como olhar para ele, tornar-se consciente dele e aí optar por curá-lo. Então, não vai criar nada. A terapia nunca te deixa pior do que você está. Ela remove as suas defesas e mostra o quão ruim você está, e aí você tem condições de ficar melhor. Mas muitas pessoas confundem isso com um quadro de regressão ou piora e acabam abortando o processo. E aí nunca se curam. Quando não culpam o terapeuta ou a ciência, né? A psicologia não serve para nada, o Vitor não serve para nada, o consultório não serve para nada, o médico não serve para nada e assim vai. Certo? Terapia, enfrentamento, ressignificação, renovação moral e mudança mental para com a vida. São os meios para se resolver uma fobia. Pode levar 10 anos fazendo isso? Pode. Só que se você não fizer nada, ela também não vai se curar sozinha. Você escolhe se daqui 10 anos você estará curado da sua fobia ou ainda estará aí entrando em pânico quando vê uma barata. É uma escolha sua, ninguém vai te obrigar a nada. Próximo encontro no dia 20/9, começaremos o capítulo 9, O Significado Existencial, parte 1. Certo? Fui buscar terapia por uma fobia e nem imaginava minha mudança moral. Só positiva, diz a Estela Xavier. Tá aí, ó. Você sempre acha mais do que foi buscar quando realmente faz a terapia, né? Não quando terceiriza isso para o terapeuta. Ó, vim aqui quebrado, me conserta. Não vai rolar. Você tem que trazer as suas verdades e às vezes as suas verdades são constrangedoras, fóbicas, limitantes, mas se elas não forem enfrentadas, não serão resolvidas. Fica aí a dica, tá? Então,
Muito obrigado a todos e todas vocês pela companhia, pela paciência. Hoje, infelizmente, o sinal voltou a oscilar, mas daqui a pouco o vídeo vai estar integralmente disponível aí no YouTube para você que perdeu algum pedaço por assistir ao vivo. Tá legal? Obrigado a vocês que ficaram até o fim e vocês que ficaram até onde pôde, né? Onde puderam. E a todos vocês também que acompanham pelo SoundCloud, compartilhando, deixando no Twitter também. Tá? Muito obrigado aí por todo esse apoio ao canal Mood, a este trabalho. Nos vemos amanhã, então, quinta-feira, no estudo de O Livro dos Espíritos. Um grande abraço e muita paz.